Imagine-se nascido não entre as frestas de uma aldeia modesta, mas entre os muros de pedra de um solar fortificado. Lá fora, o mundo pulsa com dificuldades e trabalho duro. Mas ali, atrás dos portões do castelo, os primeiros suspiros de um bebê nobre soam diferentes, envoltos por preces, lençóis finos e a certeza de um destino já traçado. Na Idade Média, nascer nobre era nascer com um fardo e uma promessa. Um filho de lordes não era apenas uma criança, era o herdeiro de uma linhagem, o elo seguinte de uma corrente que sustentava o mundo feudal. Era, desde o berço, mais símbolo do que ser. Mas esse símbolo chorava, mamava e sentia frio como qualquer outro. Nos primeiros anos era envolto em mantos de lã e dormia sob tapeçarias pesadas para conter os ventos cortantes que atravessavam as frestas da muralha. Uma ama de leite o alimentava. Outras mulheres, geralmente plebeias de confiança, o limpavam, embalançavam, rezavam por ele. A mãe, a lady do castelo, podia visitá-lo, mas o contato era formal, regido por etiqueta. Amor havia, mas era disciplinado. A partir do momento em que seus olhos se abriam para o mundo, a criança era lembrada, mesmo sem entender, de que era diferente. Enquanto filhos de camponeses aprendiam a plantar, carregar água ou cuidar dos animais, o jovem lorde iniciava um aprendizado completamente distinto. Aos 4, 5 anos, ele começava a ser instruído por tutores e clérigos. Aprendia latim, orações, genealogia. Tinha contato com os contos heróicos dos reis e dos santos, e seu imaginário era moldado por um ideal de glória, bravura e responsabilidade. Brincava? Sim, como toda criança. Suas brincadeiras eram miniaturas do que se esperava dele. Cavalgava pôneis como quem treinava para a guerra. Empunhava espadas de madeira como quem se preparava para matar. Jogava dados, bolinhas de osso, ouvia histórias, mas também aprendia a se conter. O controle das emoções era parte do seu treinamento. A vida no castelo, mesmo para os pequenos, era cheia de códigos. Havia o momento de entrar no salão, o modo de se portar à mesa, a forma certa de se curvar. Desde cedo, o pequeno lorde era moldado para um teatro social onde cada gesto comunicava sua posição. Viver num castelo medieval não era como viver num palácio dourado. Apesar da pompa simbólica, os castelos eram frios, escuros, úmidos. Suas pedras guardavam ecos do passado, e seus corredores estavam cheios de sons, estalos da madeira, correntes de vento, vozes abafadas. No entanto, para o jovem nobre, esse espaço era o próprio universo. Cada sala tinha sua função, cada cômodo, sua hierarquia. Ele aprendia a diferença entre o salão principal e a capela, entre o estábulo e a masmorra. Aprendia que sua cama de madeira, embora ornamentada, era mais do que um lugar de descanso. Era um trono em miniatura. Em dias de festa, podia acompanhar os pais à grande mesa. Observava a distribuição dos lugares. Senhores mais poderosos sentavam-se mais próximos da lareira, outros nas extremidades. O jovem nobre aprendia sem que ninguém precisasse dizer: posição é tudo. Ao chegar aos 7 anos, a infância leve começava a se endurecer. O menino nobre tornava-se pajem. Era enviado muitas vezes ao castelo de outro lorde, aliado ou vassalo da família. Ali, passava a servir como assistente de um cavaleiro. Carregava suas armas, cuidava de seu cavalo, aprendia sobre obediência, honra, silêncio. O corpo começava a ser treinado. Marchas longas, exercícios com espadas de madeira, lutas simuladas. O menino devia aprender a cair com elegância, levantar com firmeza e jamais demonstrar dor diante dos outros. Era um aprendizado físico e moral. A disciplina era rígida, mas envolta em solenidade. Ser cavaleiro era mais do que guerrear. Era carregar um ideal cristão de justiça e coragem. Desde o primeiro suspiro, a igreja acompanhava a vida de um nobre. No batismo, um padre entoava bênçãos que prometiam à criança não apenas proteção, mas o dever de proteger os fracos. O jovem era, desde o início, preparado para ver sua vida como um instrumento de Deus. Missas, orações e jejuns eram incorporados à rotina. Aprendia-se a rezar antes de dormir, antes de montar, antes de ir à guerra.
A culpa, o pecado e o medo do inferno moldavam até mesmo os mais poderosos. Um lorde podia ter dezenas de servos, castelos e terras, mas diante da cruz curvava-se como qualquer outro. Essa dimensão espiritual era ensinada desde pequeno. Era comum que meninos nobres também estudassem com monges ou frequentassem abades, mesmo que não fossem destinados à vida religiosa. A sabedoria estava na fé. A adolescência do jovem nobre era um limiar perigoso. Já não era mais criança, mas ainda não era senhor. Os hormônios começavam a ferver, as paixões surgiam, mas nada disso podia se sobrepor ao papel que o aguardava. Era nesse período que o nome da família começava a pesar. Ele sabia que carregava consigo o passado de seus antepassados, que suas escolhas futuras não seriam suas, mas da linhagem. O poderia ser negado, o desejo contido, o destino traçado. Ser um lorde era ser um espelho do que a sociedade esperava. E nesse espelho, muitas vezes, o próprio rosto desaparecia. Entre os 14 e 16 anos, o jovem nobre tornava-se escudeiro. Agora, não apenas acompanhava o cavaleiro, lutava a seu lado. Treinava com armaduras reais, limpava espadas manchadas de sangue, cuidava de ferimentos. A guerra deixava de ser lenda. Tornava-se cheiro, dor, medo. Era comum que, durante alguma campanha, o escudeiro recebesse sua primeira cicatriz. Um corte no braço, uma pancada na perna. Essas marcas não eram vistas como fraquezas, mas como iniciações. O corpo precisava lembrar que o poder tem custo. O escudeiro aprendia também a negociar, organizar o transporte, lidar com mensageiros e espiões. Começava a entender que governar era mais complexo do que parecer. Por fim, aos 18 ou 21 anos, dependendo da tradição local, o jovem nobre era armado cavaleiro. A cerimônia podia ser simples ou grandiosa, mas sempre era sagrada. Passava a noite anterior em vigília, orando com sua espada aos pés do altar. Pela manhã, recebia um banho ritual. Vestia túnicas especiais e jurava diante de Deus proteger os inocentes, ser fiel ao rei, defender a honra. Em seguida, ajoelhava-se diante de um lorde mais velho, às vezes seu próprio pai, que o tocava com a espada nos ombros. Levanta-te, cavaleiro. A partir desse momento, ele não era mais apenas um filho de nobre. Era, oficialmente, um homem que carregava em si o peso da espada, da terra, da família. O recém-empossado cavaleiro recebia, muitas vezes, uma pequena porção de terra, um feudo menor, onde poderia testar sua habilidade de governar. Ali, entre aldeões e soldados, ele dava seus primeiros decretos, resolvia disputas, organizava colheitas. Era observado pelos pais, pelos vassalos, pelos espiões dos inimigos. A vida adulta começava com julgamento. Aquele que falhasse cedo teria seu nome manchado. Aquele que mostrasse firmeza ganhava confiança para herdar mais. Cada decisão importava. O preço do pão, a forma de punir um ladrão, o tratamento com o padre local. Tudo era anotado, se não em pergaminhos na memória dos que assistiam. Alguns jovens lordes em suas primeiras campanhas conquistavam glória, venciam batalhas, protegiam cidades, salvavam reféns. Eram celebrados por bardos, cantados nas tabernas, mencionados nos sermões. Outros falhavam. Perdiam feudos, deixavam camponeses com fome, arruinavam alianças. A vergonha se espalhava rápido no mundo medieval. E, para a nobreza, a vergonha era mais mortal que a espada. Mas para todos eles, o mais importante era entender que a vida de um lorde não era sua. Era da terra, da linhagem, do trono, de Deus. E assim nascia um lorde. Não por escolha, mas por imposição do destino, carregando o peso de séculos, o brilho de expectativas e a espada afiada da responsabilidade. Ser lorde era, antes de tudo, ser moldado desde o ventre. Era viver para além de si. Era aprender cedo demais que a liberdade é um luxo que o poder não permite. Mas também era sonhar. Sonhar com vitórias, com honra, com um nome que perdurasse nos salmos e nas canções. E sob a armadura, havia ainda aquele menino, que um dia só queria brincar com sua espada de madeira. Você acorda cedo. O sol ainda está rompendo por trás das montanhas, mas já sente que o dia não será leve. A porta do solar se abre,
e do lado de fora camponeses esperam para pedir orientação, para apresentar queixas, para pagar obrigações. Você é o lorde desta terra, e tudo o que acontece aqui, bom ou ruim, é sua responsabilidade. Na Idade Média, um lorde não era apenas dono de terras, era um elo administrativo entre o rei e o povo. Era juiz, protetor, arrecadador, sacerdote informal, guerreiro e, por vezes, algoz. As terras que herdava ou recebia por concessão real não vinham apenas com colheitas. Vinham com gente, famílias inteiras, aldeias, animais, rituais, doenças e sonhos. Assumir um feudo era assumir uma paisagem viva, e tudo ali respirava sob seu nome. Os camponeses eram a base da sociedade feudal. Trabalhavam as terras, cuidavam do gado, plantavam, colhiam, construíam. Em troca, recebiam a proteção do lorde. Ao menos era o que dizia o contrato moral da época. Mas, na prática, essa proteção muitas vezes significava apenas que eles não seriam mortos por bandidos, se pagassem os tributos certos. A maioria dos que vivia em suas terras era composta por servos. Não eram escravos, mas também não eram livres. Estavam atrelados à terra e não podiam sair dela sem permissão. Suas vidas eram marcadas por deveres que se repetiam em ciclos imutáveis: lavrar, pagar, rezar, obedecer. Mas nem todos eram miseráveis. Havia os que tinham pequenos bens, que sabiam negociar, que cultivavam relações com o clero. Você aprendia a identificar os rostos mais influentes da aldeia. Sabia quem era o líder informal, quem era o curandeiro respeitado, quem fazia fofocas que poderiam se tornar revoltas. Você não era o dono supremo de tudo. Acima de você estava um duque, um conde ou até o próprio rei, dependendo da estrutura feudal local. E havia obrigações a cumprir. O sistema de vassalagem era uma teia de compromissos. Você jurava lealdade a um suzerano, um nobre de patente mais alta. Em troca da terra que governava, oferecia serviço militar, apoio político e parte dos lucros. Era como uma rede de favores e deveres costurada com sangue, casamento e guerra. E assim como você era vassalo de alguém, tinha seus próprios vassalos. Cavaleiros menores, clérigos influentes, senhores locais, todos juravam fidelidade a você. Em tempos de guerra, deviam levantar suas armas ao seu lado. Em tempos de paz, pagavam parte da produção de suas glebas. A autoridade era um jogo de espelhos. Todos estavam sob alguém e acima de outros. Os impostos não eram apenas cobrados, eram sentidos. Na prática, significavam colheres de sopa a menos, filhos desnutridos, invernos mais difíceis. Mas para o lorde, eles eram a base da sua sobrevivência. Os camponeses deviam pagar uma parte da colheita, às vezes um terço, às vezes metade, ao senhor da terra. Também pagavam com trabalho, um número de dias por ano devotados a cultivar as terras do lorde, sem remuneração. Além disso, havia tributos por tudo: para usar o moinho, que era seu, para caçar nas suas florestas, para se casar com sua autorização. Cada pequeno gesto da vida dos servos era, de alguma forma, monetizado. Isso sustentava sua casa, seu exército, seus banquetes e até suas alianças políticas. A coleta era feita por intendentes. Eles andavam pelas aldeias com registros rudimentares, pesando sacas de trigo, contando porcos, anotando quantos ovos haviam sido entregues. Você não precisava ir até lá, mas devia saber de tudo. Você não governava sozinho. Tinha seus homens de confiança. O intendente cuidava das contas, o capataz supervisionava os campos, o guarda florestal fiscalizava caçadores ilegais, o sacerdote local observava o ânimo do povo. Você precisava ser um bom gerente, equilibrar a punição e o perdão, saber quando apertar os tributos e quando aliviá-los para evitar um êxodo, entender os ciclos da terra, prever enchentes, proteger contra a peste. Às vezes fazia audiências. Sentava-se numa cadeira alta diante de aldeões ajoelhados. Eles apresentavam conflitos, um roubo de galinhas, uma briga por fronteira de campo, um adultério. Você decidia, às vezes com justiça, às vezes com conveniência. O feudo era sua oficina, seu espelho, e também sua armadilha. Um lorde que administrasse mal poderia ver sua casa ruir.
Não por guerra, mas por fome e desobediência. Não havia tribunais públicos no campo. A justiça era sua. Como lorde, você era juiz e executor. Em casos mais graves, como homicídios, podia transferir o julgamento a uma instância superior. Mas, na maioria das vezes, resolvia tudo ali mesmo. Chamava testemunhas, ouvia o padre, analisava as provas, ou a falta delas, e decretava o veredito. As punições podiam ser brutais: mãos cortadas, açoites públicos, humilhações. Mas, muitas vezes, optava-se por multas ou tarefas forçadas, que também rendiam a sua propriedade. A justiça era instrumento de controle, mas também de imagem. Mostrar-se justo era essencial. Um povoado que amasse seu senhor era mais produtivo e mais perigoso se traído. O castelo no alto da colina, as aldeias espalhadas como nervuras de uma folha, os campos dourados sob o sol de verão, as florestas densas que escondiam segredos, o rio onde os moleiros conversavam à noite. Cada pedaço de terra tinha nome, história, memória. Como lorde, você precisava conhecer sua paisagem como um capitão conhece seu navio. Sabia onde estavam os melhores solos, os pântanos traiçoeiros, as trilhas usadas por contrabandistas. Sabia quais árvores dariam madeira boa para armas, quais curandeiras colhiam ervas raras, quais fontes jamais secavam. Dominar o território era mais do que possuí-lo. Era entendê-lo, torná-lo parte de si. Cada aldeia tinha sua personalidade. Algumas eram submissas, outras inquietas. Em certas épocas do ano, o trabalho se intensificava. A semeadura, a colheita, o preparo do inverno. Você precisava prever isso e ajustar seus pedidos. Nas festas religiosas, as aldeias ganhavam cor. Músicas, danças, barris de cerveja. E nessas horas, você descia ao povo. Aparecia com sua capa de lã pesada, abençoava os filhos recém-nascidos, falava palavras simples. Era nesses momentos que construía respeito. Ou o perdia. Os padres e monges eram seus aliados e seus fiscais. Eles ouviam confissões, sabiam quem estava insatisfeito, quem pensava em fugir, quem falava mal do Senhor, mas também protegiam sua imagem. Ensinavam que a ordem feudal era divina, que Deus desejava que cada um estivesse em seu lugar, o camponês no campo, o padre no altar, o nobre no trono. Você financiava a igreja local, doava trigo ao mosteiro, mandava construir pequenas capelas. Era piedade? Talvez, mas também era estratégia. Um povo devoto obedece melhor. Um clérigo grato reza mais alto pelo seu nome. À noite, quando os salões do castelo silenciavam e apenas o estalar da lareira preenchia o vazio, você pensava. Pensava em quanto trabalho era governar, em como a terra era exigente, em como nada era estático. Cada estação trazia um novo desafio. A primavera com suas chuvas, o verão com suas pragas, o outono com a tensão da colheita, o inverno com seu frio impiedoso. E no meio disso tudo, você era a espinha dorsal. Se falhasse, famílias morreriam. Se fosse impiedoso, revoltariam-se. Se fosse fraco, viriam outros lordes e tomariam o que é seu. O domínio sobre as terras era também o domínio sobre o tempo, sobre a natureza, sobre os homens e, no fundo, sobre si mesmo. Ser lorde não era apenas mandar em um feudo. Era também saber sobreviver em um mundo onde o poder era tecido com alianças, juramentos, casamentos e traições. Você não vivia isolado. Estava cercado de outros nobres, uns maiores, outros menores. Alguns eram aliados antigos, outros rivais disfarçados. Todos, como você, desejavam mais terras, mais influência, mais respeito. A política medieval não era feita em parlamentos. Era costurada em casamentos, selada com vinho em banquetes, sussurrada durante caçadas. Um aperto de mão, um olhar, uma promessa feita diante de testemunhas. Tudo isso podia mudar o destino de reinos. Você aprendia cedo que um lorde sábio não vencia pela força, mas pela sutileza. No topo da hierarquia havia o rei. Nem sempre ele era forte. Às vezes era um fantoche nas mãos de nobres mais poderosos. Mas sua figura ainda carregava a sacralidade do ungido por Deus. Ao se tornar lorde, você prestava um juramento de vassalagem ao rei ou ao seu representante direto.
Jurava lealdade, auxílio militar e financeiro e fidelidade nas causas judiciais. Em troca, recebia a posse legal da terra. Era uma relação de obrigação mútua, mas também de tensão constante. Se o rei fosse fraco, você podia agir com mais liberdade. Se fosse forte, cada passo seu seria vigiado. E se o rei fosse injusto, alguns sussurravam sobre rebelião, mas poucos ousavam, pois uma coroa, mesmo instável, ainda era uma coroa. Você não se casava por amor, casava-se por cálculo. Desde cedo, seus pais negociavam uniões com outras famílias nobres. A escolha da noiva envolvia muitos fatores: número de terras, posição na corte, alianças com o clero ou com o exército. Às vezes, uma união era selada quando os noivos tinham apenas 7 ou 8 anos, e o casamento só se consumava anos depois. Você podia ter mais de um filho, mas o primogênito herdaria tudo. Assim, os casamentos eram decisivos para manter a linhagem forte. Casar sua filha com o filho de um conde vizinho significava paz. Casar seu filho com a sobrinha do bispo trazia influência eclesiástica. As núpcias eram festas, sim, mas por trás dos véus e das danças havia contratos. E muitas vezes desconfiança. Você não passava toda a vida em seu feudo. De tempos em tempos, era convocado à corte real. Lá, participava de conselhos, juramentos de lealdade, julgamentos, festivais. A corte medieval não era fixa. O rei viajava de castelo em castelo e os nobres o acompanhavam. Essa movimentação criava oportunidades. Você encontrava aliados, espionava rivais, oferecia presentes, fazia pedidos, mas também era perigosa. Uma palavra mal colocada, um gesto impensado, uma ausência sem justificativa. Tudo podia ser interpretado como traição. Na corte, cada olhar era um jogo, cada banquete, uma batalha silenciosa. E você precisava manter a postura, mesmo quando o vinho era forte, e as intrigas mais fortes ainda. A guerra era constante na Idade Média, mas nem sempre era entre reinos. Muitas vezes era entre vizinhos. Uma linha mal desenhada no mapa, um servo que fugia para o feudo ao lado, um poço disputado entre duas aldeias. Pequenos conflitos explodiam em escaramuças, cercos, vinganças. Você precisava manter um pequeno exército sempre pronto. Cavaleiros fiéis, arqueiros, camponeses treinados. E precisava conhecer o terreno, onde montar emboscadas, onde se defender. Mas, mais do que isso, precisava saber negociar. Às vezes, era melhor ceder parte da colheita do que perder homens numa guerra inútil. A política era também saber quando abaixar a espada. Alguns reinos possuíam assembleias ou conselhos, formados por bispos, condes, barões. Eles discutiam-se leis, impostos, sucessões. Você era convocado de tempos em tempos, sentava-se ao lado de outros nobres e ouvia longos discursos, promessas, ameaças. Nem sempre sua voz era ouvida, mas sua presença era anotada. Estar ali significava que você era parte do poder, e estar ausente podia ser interpretado como desrespeito. Às vezes, essas reuniões decidiam o destino de guerras, a deposição de um rei, a divisão de um ducado. E um comentário seu, dito em voz baixa, podia se espalhar como pólvora. Na política medieval, a imagem era tudo. Seu brasão era sua identidade. Ele estava esculpido no portão do castelo, pintado no estandarte de suas tropas, bordado nas roupas de seus filhos. A heráldica seguia regras rígidas. Cores, símbolos, animais. Cada detalhe tinha significado. Um leão indicava coragem, uma torre resistência, uma cruz fé. Você aprendia a interpretar os brasões alheios. Sabia com quem estava lidando apenas ao ver a insígnia no escudo. E ao criar novos símbolos, ou ao alterar os antigos, fazia política silenciosa. Declarava intenções sem precisar dizer uma palavra. Você não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, usava mensageiros, homens rápidos, leais, que levavam suas palavras a cavalo por longas distâncias. Mas também recebia embaixadas. Às vezes chegavam com presentes, vinho raro, tecidos finos, espadas gravadas. Outras vezes vinham com ameaças disfarçadas de promessas.
Receber bem um mensageiro era respeitar o senhor que o enviou, mas também era afirmar que você era digno daquele contato. A política se fazia nas cartas, mas também nos silêncios. Você era observado por seus criados, por seus aliados, pelos clérigos, pelos servos. Tudo o que dizia podia ser citado e distorcido. Aprendia a medir palavras, a calar mais do que falar, a sorrir com cautela. Muitas vezes tinha espiões, em feudos vizinhos, em mosteiros, até dentro da própria casa. Era preciso saber o que se dizia nas aldeias, o que os outros lordes planejavam, quem era leal e quem era comprado. A vigilância não era apenas defensiva, era o coração da sobrevivência política. E no fim, você percebia. O poder não estava na espada, estava no equilíbrio. Governar era manter várias forças em constante tensão. O rei e os vassalos, a igreja e os costumes locais, o povo e os impostos, a guerra e a paz. Ser lorde na política medieval era viver sobre uma corda bamba. Um passo em falso podia significar a ruína, mas um passo certo, um gesto calculado, uma palavra colocada no momento exato, podia garantir não apenas sua sobrevivência, mas sua lenda. Você está sentado à mesa do salão principal quando ouve os cascos apressados de um cavalo e a voz ansiosa de um mensageiro chegou, senhor. É urgente. Você sabe o que isso significa. O rei ou um de seus suzeranos está chamando os vassalos para uma campanha militar. Pode ser uma guerra contra um reino vizinho, uma disputa por fronteiras ou uma cruzada abençoada pela igreja. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. Prepare suas tropas. Leve homens, armas, provisões. Marchamos ao amanhecer. A guerra para um lorde medieval não era uma exceção. Era uma parte inevitável da vida. Uma obrigação, um dever e, às vezes, uma oportunidade. A guerra ganhavam-se terras, títulos, honrarias, mas também se perdia tudo. Exércitos, herdeiros, reputação. E você, como lorde, precisava saber quando obedecer e quando hesitar. Você não tem um exército profissional. Seu poder militar vem de seus vassalos, cavaleiros e camponeses treinados para lutar em tempos de crise. Quando chega o chamado, envia mensageiros a seus subordinados. Cada um deve trazer um número determinado de homens. Arqueiros, lanceiros, besteiros, escudeiros, cozinheiros e carregadores. Nos campos ao redor do castelo, começa a se formar um acampamento. Homens chegam com armaduras improvisadas, espadas enferrujadas, lanças afiadas à pressa. Muitos nunca lutaram. Outros são veteranos de conflitos antigos, com cicatrizes nas mãos e nos olhos. Você inspeciona as fileiras, confere mantimentos, manda afiar armas, separa os que cuidarão dos cavalos. Em sua mente, já calcula as perdas, porque sabe que haverá perdas. Na Idade Média, a guerra começava com rituais. Bênçãos do padre, discursos sobre honra, orações a São Jorge. Mas por trás da liturgia, o medo era silencioso e comum a todos. Partir para a guerra era como desaparecer do mundo. Você deixava sua casa, seus filhos, suas terras, sob os cuidados de mordomos e da esposa. Carregava consigo mapas mal desenhados, ordens de marcha, bandeiras de guerra. Cruzava florestas, aldeias, vales, dormindo em tendas ou ao relento. A marcha era longa. Os soldados reclamavam, os cavalos adoeciam, os suprimentos se perdiam. Os mais jovens se maravilhavam com o mundo. Os mais velhos só desejavam voltar vivos. E o tempo todo, o silêncio da morte rondava os passos. Chegando ao destino, você via o caos organizado de uma guerra medieval. Acampamentos rivais, bandeiras erguidas, estandartes tremulando. A poeira das movimentações, o cheiro de suor, de ferro e de tensão. Você conversava com outros lordes, analisava as posições, esperava ordens do comandante maior, que podia ser o próprio rei. Às vezes, decidia-se lutar no dia seguinte. Outras, o confronto era adiado por semanas. Cada minuto de espera corroía a coragem dos soldados. E então, ao romper da aurora, os sinos tocavam. Os tambores soavam. E a guerra começava. A batalha medieval não era organizada como nos filmes. Era barulho, poeira, confusão.
Grupos se chocavam como ondas. Arqueiros lançavam flechas em arcos de esperança. Cavaleiros avançavam com lanças abaixadas, escudos erguidos. O solo tremia. Você, como lorde, liderava pessoalmente. Era esperado que estivesse à frente. Não no meio do caos, mas visível. Sua presença era moral. Sua sobrevivência era símbolo. Às vezes, lutava diretamente. Outras vezes apenas gritava ordens. Via a morte passar diante de si. E pensava nos filhos que ficariam órfãos se caísse. O medo era inevitável. Mas era também domado. Pois um lorde não podia tremer. A vitória nem sempre era clara. Às vezes, ambos os lados recuavam. Outras vezes, vencia-se por pouco. E havia as derrotas, pesadas, humilhantes, silenciosas. Você voltava ao acampamento e contava os mortos. Escudeiros chorando sobre corpos, padres rezando pelos que gemiam, armas quebradas, tendas queimadas, rostos desfigurados. As feridas não eram apenas físicas. Havia a dúvida. Valeu a pena? Aquela vila conquistada justificava as vidas perdidas? Mas, na lógica medieval, a guerra era uma escola. E as cicatrizes, medalhas de verdade. Nem toda guerra era campo aberto. Muitas vezes você precisava sitiar castelos. Um cerco era uma prova de resistência. Cortava-se o suprimento de água e comida. Erguiam-se torres móveis, catapultas, arietes. Cavavam-se túneis para minar as muralhas. E dentro, o inimigo resistia. Podia durar dias, meses. Soldados morriam de tédio, doença e desespero. Era comum recorrer a negociações. Às vezes, bastava uma ameaça convincente para conseguir rendição. Mas outras vezes era preciso invadir, subir escadas sob flechas, quebrar portões sob óleo fervente, entrar num castelo tomado de pânico e sangue. O cerco era a forma mais cruel de guerra, pois matava devagar. Se vencia, vinha a recompensa. Terras eram redistribuídas, títulos renovados. Você recebia moedas, tapeçarias, cavalos, vilas inteiras. Às vezes, levava reféns, filhos de nobres inimigos que serviriam como garantia de paz. Mas havia também o saque, os soldados liberados para pilhar. Invadiam casas, estupravam, queimavam, roubavam. Você podia tentar controlar, podia ameaçar punições, mas era difícil conter a fúria acumulada. E no fundo, todos sabiam, a guerra era também negócio, e o lucro era parte do contrato. O retorno era silencioso. Muitos não voltavam. Os que voltavam traziam o peso do que viram e fizeram. Você reencontrava seus filhos maiores, encontrava sua esposa mais envelhecida, os campos talvez estivessem mais secos, a vila mais pobre, mas ainda era sua casa. Sentava-se à mesa e comia com mais calma. Escutava o padre falar sobre perdão e agradecia a Deus por estar vivo. Mas a guerra deixava marcas, algumas visíveis, outras eternas. Após voltar, você reforçava seus muros. Mandava consertar as torres, escavar fossos, revisar os estoques de armas. Um lorde que conheceu a guerra sabia que a paz era sempre passageira. Instruía os escudeiros com mais rigor. Recrutava jovens fortes. Estudava rotas de fuga, pontos de observação, alianças próximas. O castelo não era apenas moradia. Era fortaleza, símbolo e promessa. E você, sentado na muralha à noite, via o horizonte escuro e pensava: quando será a próxima? Na Idade Média, religião não era apenas crença, era estrutura, era mundo. Você, como lorde, nascia sob a bênção da cruz, jurava fidelidade em nome de Deus e governava acreditando que sua autoridade era uma extensão da vontade divina. Tudo, desde o plantio de uma horta até uma decisão sobre guerra, passava por orações, bênçãos, jejuns, promessas, indulgências. A fé cristã era o eixo invisível que unia todos, senhores e servos, cavaleiros e camponeses, ricos e miseráveis. E você, como parte da nobreza, era guardião e instrumento desse eixo. Ser lorde era também ser, de certa forma, sacerdote da terra. Desde o nascimento, a igreja estava presente em cada etapa da sua vida. O primeiro banho era sagrado, o batismo. A criança era apresentada à paróquia com velas acesas e cânticos suaves. O nome escolhido, muitas vezes de um santo guerreiro ou de um mártir, já anunciava um destino.
Mais tarde, quando se tornava escudeiro, jurava fidelidade diante do altar. Ao ser armado cavaleiro, passava a noite em vigília numa capela, ajoelhado ao lado da espada e do escudo. Mesmo quando selava contratos, casamentos ou acordos políticos, tudo acontecia sob a invocação da Trindade. Nada era feito sem Deus como testemunha. Em cada feudo havia pelo menos uma igreja, pequena, de pedra rústica, com um sino que marcava as horas e os rituais da aldeia. Você, como lorde, era o patrono dessa igreja. Financiava sua construção, doava terras ao clero, pagava por vitrais e sinos. Em troca, tinha um assento especial nas missas, e o pároco local sempre rezava por sua alma. Muitas vezes, a igreja também era abrigo, contra invasores, contra tempestades, contra o desespero. Seus muros espessos acolhiam os corpos, mas também os segredos. Ali, camponeses confessavam adultérios, lordes confessavam crimes políticos, mulheres choravam filhos perdidos. A igreja era um coração batendo no meio da pedra. Você aprendia a lidar com padres e monges como quem negocia com reis. Eles não empunhavam espadas, mas tinham o poder da palavra. O sermão do domingo podia exaltar seu nome, ou sugerir sua crueldade. O clero local era seu aliado, mas também seu espelho moral. Padres confiáveis o informavam sobre o humor da aldeia, aconselhavam em disputas familiares, sugeriam punições mais cristãs. Alguns tornavam-se quase confidentes, e quando podia, você mandava um filho para o mosteiro. Ter um parente no clero garantia acesso a informações, favores e até perdão por pecados futuros. A fé era uma moeda, e o lorde sabia como usá-la. Não muito longe do seu feudo, talvez houvesse um mosteiro. Construções maiores, mais ricas, com monges que viviam em silêncio, copiavam manuscritos, cultivavam ervas medicinais e recebiam peregrinos. Você respeitava os mosteiros. Eram centros de saber. Os monges sabiam curar, prever eclipses, interpretar escrituras antigas. Às vezes, um monge escrevia a história da sua linhagem, misturando fatos com milagres. Doar terras aos mosteiros não era só piedade, era estratégia. Garantia orações pela alma da sua família, aumentava sua reputação e construía alianças com uma das instituições mais poderosas da cristandade, pois o monge escrevia, mas o que ele escrevia podia se tornar eterno. Você era poderoso, mas não imune ao erro, e sabia que na teologia cristã o inferno esperava até os grandes. Você podia cometer adultério, ordenar mortes, permitir abusos, podia mentir em juramentos, roubar impostos, torturar inocentes, mas tudo isso podia ser de alguma forma compensado. Pagava indulgências, fazia peregrinações, construía capelas, contratava padres para rezar missas pela sua alma, mesmo após a morte. O medo do inferno era real, e a fé, mesmo quando usada como escudo, ainda era temor. Você dormia em camas macias, mas com sonhos inquietos, e às vezes acordava à noite, pensando no fogo eterno. O ano era marcado pelas estações, mas também pelas festas sagradas: Páscoa, Pentecostes, São João, Natal. Dias santos interrompiam o trabalho, enchiam as aldeias de luz, cheiro de incenso, vozes em coral. Você patrocinava procissões, mandava preparar refeições para os pobres, erguia altares em seu salão, participava de missas solenes ao lado da esposa e dos filhos, todos vestidos com suas melhores roupas. Essas festas eram mais do que devoção. Eram momentos políticos. Nelas você se mostrava generoso, visível, presente. O povo via o Senhor ajoelhado e, por um instante, acreditava que Deus olhava para todos com o mesmo olhar. Em certos momentos, a fé se tornava a espada. A igreja conclamava nobres a marcharem para a Terra Santa. Cruzadas eram organizadas com a promessa de glória, terras e perdão total dos pecados. Você talvez tenha participado de uma, ou enviado um parente, ou financiado guerreiros com suas moedas. Trazer uma relíquia, um osso de santo, um fragmento da cruz, era mais valioso que ouro. Dizia-se que essas relíquias protegiam o feudo, curavam doentes, garantiam boas colheitas. E mesmo que fossem falsas,
O povo acreditava, e a crença naquele tempo era força concreta. Na velhice, sua fé se tornava mais intensa. Os pecados do passado pesavam mais. Você mandava rezar mais missas, doava terras a conventos, mandava construir capelas em honra de santos, chamava monges para a confissão, pensava na alma, pensava no juízo final, temia o purgatório. Alguns lordes abandonavam tudo e iam viver em mosteiros. Outros simplesmente se calavam e passavam seus últimos dias em oração solitária, pois no fim todo o poder voltava ao pó, e só restava a esperança de que Deus, que tudo via, pudesse também perdoar. E quando você finalmente partia deste mundo, a igreja local tocava seus sinos por horas. O povo vinha prestar homenagens. Padres recitavam orações fúnebres. Monges cantavam salmos. Você era sepultado em uma tumba dentro da capela, seu nome gravado na pedra, talvez com uma inscrição: aqui jaz um servo de Deus, Senhor desta terra, que viveu sob o peso da espada e da fé. E mesmo séculos depois, alguém poderia entrar naquela igreja, olhar aquela pedra coberta de musgo e fazer uma prece, sem te conhecer, sem saber o que você fez, mas rezando por sua alma. Pois no mundo medieval, uma alma nunca estava sozinha. A vida de um lorde medieval era marcada por deveres pesados, decisões difíceis, guerras constantes e obrigações com a fé. Mas entre os rituais da responsabilidade e os clamores da guerra, havia também momentos de pausa, momentos de prazer. Não o prazer desmedido, luxurioso, que leva à decadência, mas o prazer cerimonial, permitido, observado, controlado. Um prazer que marcava a distinção entre quem mandava e quem servia, que dava ao corpo descanso e à mente distração. Você aprendia que um lorde que não sabia festejar era tão temido quanto um lorde que não sabia guerrear. Organizar um banquete era quase tão complexo quanto preparar uma campanha militar. A cozinha do castelo fervilhava. Caldeirões borbulhavam com sopas de carne e raízes. Aves assavam em espetos giratórios. Especiarias raras chegavam em pequenos potes trazidos por mercadores. Os preparativos podiam levar dias. Toda a vila era envolvida. Camponeses entregavam os melhores legumes. Caçadores traziam javalis, lebres, fazões. As damas do castelo cuidavam dos arranjos. Bardos eram convidados para tocar, trovadores para cantar, bufões para entreter. E quando as portas se abriam, o salão se enchia de luz, vozes e aromas. Você, sentado à mesa central, era o centro de tudo, mas também o anfitrião e, portanto, responsável pelo bem-estar de todos. Num banquete, ninguém sentava onde queria. Cada lugar à mesa tinha significado. Os convidados mais importantes se sentavam próximos ao lorde. Os vassalos mais fiéis, em locais de destaque. As damas nobres tinham seus assentos decorados. Os músicos ficavam afastados, mas visíveis. O cerimonial era rígido. Antes de comer, todos oravam. Depois começava o desfile de pratos, servido pelos pajens com roupas limpas, sob os olhos atentos do mordomo. Você comia com dignidade. Observava os rostos. Ouvia os boatos. Respondia com sorrisos sutis e palavras medidas. No fundo, o banquete era um teatro. E cada gesto seu era uma cena observada por todos. A música era parte da alma do castelo. Durante as festas, bardos tocavam alaúdes, harpas, flautas e pequenos tambores. Suas canções falavam de heróis antigos, amores impossíveis, milagres sagrados. Às vezes, chegavam trovadores estrangeiros, trazendo línguas diferentes, ritmos novos, histórias que misturavam verdade e ficção. Alguns eram cegos, outros viajavam com cães ou assistentes. Todos tinham o dom de cativar. Você gostava de ouvi-los, não apenas pela arte, mas pela informação. Trovadores eram também espiões, cronistas disfarçados, mensageiros de rumores. E havia noites em que, mesmo sem festa, você pedia que um músico tocasse suavemente no salão vazio, só para lembrar que o mundo podia soar bonito, mesmo em tempos duros. Dançar não era apenas um passatempo, era um rito social. Nas festas, após o vinho ser servido e a comida fartamente degustada, iniciavam-se as danças.
As damas eram convidadas com reverência. Os cavalheiros usavam palavras formais. As mãos se tocavam com cautela. Qualquer excesso podia se tornar escândalo. As danças em roda, em pares ou em fileiras, seguiam ritmos tradicionais. Havia dança para a colheita, para o casamento, para o fim da guerra. Algumas tinham significados místicos. Outras eram apenas expressão de alegria. Você observava. E às vezes dançava também. Principalmente se o povo estivesse presente. Pois mostrar leveza em público era uma forma de aproximar-se, sem descer do trono invisível da autoridade. Caçar era mais do que um prazer. Era um dever, uma prova, um ritual. Você cavalgava cedo pela manhã com trajes de couro, luvas de falcoaria, espada curta na cintura. Com você iam outros nobres, escudeiros, criados, cães adestrados. Às vezes também uma dama, montada com elegância, sorrindo sob véus finos. A floresta era o palco. Lá estavam os veados, os javalis, as raposas, mas também os perigos, galhos que feriam, espinhos, lobos famintos, emboscadas naturais. A caça não era feita para alimentar. Era feita para provar domínio sobre a natureza, para reforçar a imagem do lorde como caçador, provedor, guerreiro. E ao voltar com a presa nos ombros, você era celebrado como um rei da floresta. Torneios eram festas da guerra. Campos abertos eram preparados com arquibancadas de madeira. Bandeiras tremulavam ao vento. Comerciantes vendiam doces, cervejas e amuletos. Você participava ou assistia. Havia combates individuais com espadas sem corte, justas a cavalo, corridas, arremesso de lanças. A multidão aplaudia, gritava, apostava. Os cavaleiros competiam por honra e prêmios, mas também por olhares. Muitas vezes, uma dama nobre amarrava um lenço no braço do guerreiro favorito. Um gesto simples, mas cheio de intenções. E embora as armas fossem sem corte, os ossos quebravam. Alguns voltavam para a casa de maca, outros jamais voltavam. Mesmo no prazer, havia dor. Entre um banquete e uma caçada, havia espaço para o amor, ou ao menos para seu ritual. O amor cortês era uma invenção nobre, uma forma de sentir sem tocar, de desejar sem possuir. O cavaleiro elogiava a dama casada. A dama suspirava, mas mantinha a distância. Palavras, poemas, músicas, tudo era permitido, menos a concretização. Esse jogo refinado era ensinado desde cedo. As crianças viam os adultos trocando versos em latim, símbolos em tecidos, pequenas flores escondidas sob pratos. Você, como lorde, participava disso com cautela. Um gesto em falso podia virar escândalo, mas um gesto bem calculado podia criar alianças profundas. Nem todo prazer vinha da razão. Muitas festas e ritos envolviam crenças populares. Você via danças à luz da lua, ervas penduradas nos portais, objetos enterrados para afastar a má sorte. Algumas dessas práticas vinham do paganismo antigo. Outras eram apenas tradição, repetidas porque sempre foram assim. Havia a velha que lia o futuro nas chamas, o criado que se recusava a cruzar a ponte à noite, a criada que fazia simpatias para conseguir marido. E você, mesmo senhor de todos, às vezes batia 3 vezes na madeira ou evitava certos lugares, porque, no fundo, o medo do invisível era universal. O prazer de um lorde medieval não era constante. Era uma pausa entre tempestades, um gole de vinho entre 2 campanhas, um sorriso roubado antes de uma decisão difícil. Mas essas pausas eram preciosas. Elas davam ao corpo um tempo para se reconstruir, à alma, um momento para sonhar, e ao povo, a sensação de que, mesmo no topo, o lorde também era humano. Você sabia, a próxima guerra viria. A fome poderia bater à porta, a política te trair. Mas naquele momento, com música no ar, pão fresco na mesa e crianças rindo ao longe, você permitia a si mesmo algo raro. Você permitia a si mesmo respirar. O castelo nunca dorme por completo. Antes mesmo do primeiro raio de sol tocar as torres de pedra, o pátio interno já pulsa em silêncio com seus primeiros movimentos. Os cozinheiros acendem o fogo da cozinha principal, os pajens começam a limpar os corredores, e os soldados da guarda noturna
entregam seus postos aos do turno do dia. O cheiro de fumaça, pão assando e esterco recém-removido se mistura com o ar da madrugada. Você, como lorde, ainda repousa, mas o castelo se ergue antes de você, como um organismo que respira por si. Quando o sol finalmente inunda os vitrais do quarto principal, um criado entra, ajoelha-se e anuncia: já é manhã, meu senhor. Você é ajudado a se vestir. Não é um ato trivial. Há túnicas, meias de lã, cintos bordados, camadas de mantos e detalhes que indicam sua posição. Um lorde se veste com dignidade até mesmo quando ficará em casa. O café da manhã é simples: pão escuro, queijo duro, caldo de carne ou vinho diluído em água. Sentado sozinho ou com a esposa, você come em silêncio. A mente já começa a trabalhar. Decisões a tomar, pessoas a receber, documentos a assinar. O dia será longo. O salão principal se torna seu trono simbólico. Ali você ouve petições, resolve disputas, manda chamar vassalos, ouve relatos dos intendentes e decide sobre colheitas, casamentos, punições, construções. Algumas decisões são pequenas, como redistribuir o grão estocado. Outras são profundas, como punir um servo que roubou para alimentar o filho. Cada decisão pesa, pois cria precedente. Ao seu redor, a movimentação é constante. Criados vão e vêm. Escudeiros treinam no pátio. Damas costuram em silêncio. O padre murmura preces. Crianças da nobreza aprendem latim em salas mais afastadas. O castelo gira como um relógio antigo. E você é seu ponteiro central. O castelo é feito de pedra, mas sua alma é feita de som. Durante o dia ouvem-se marteladas vindas da forja, risos contidos no pátio, passos apressados nos corredores de madeira, a voz do mordomo organizando refeições, os estalos da lenha que queima lentamente nos salões. Em certos momentos, o sino da capela toca, todos param, rezam, recomeçam. E quando há silêncio demais, você sabe, algo está fora do lugar. Ao redor de sua figura de lorde, dezenas, às vezes centenas, de pessoas trabalham. Criados, servas, pajens, escudeiros, cozinheiros, artesãos, lavadeiras, cavalariços. Cada um tem sua função. Cada um obedece a uma hierarquia interna. Uns servem à mesa, outros limpam os estábulos. Há aqueles que nunca pisam na ala nobre e outros que vivem entre os sussurros do salão principal. Você os vê, mas raramente os conhece, a não ser quando há problemas. O castelo, afinal, não é seu. Ele é de todos que o mantém vivo. Sua esposa comanda uma ala própria. Lá, as mulheres do castelo vivem, trabalham, tecem, educam e administram assuntos internos. Ela decide sobre roupas, remédios, receitas, castigos domésticos, instrução das jovens damas. É respeitada e, às vezes, temida. Você compartilha com ela parte das decisões. À noite, conversa com calma. Ela traz relatos, sugestões, percepções que escapam ao olhar masculino. Muitas vezes, você a ouve mais do que seus conselheiros, porque sabe que, num mundo governado por espadas, é nos bastidores que se define o destino de uma casa. Crianças não são invisíveis no castelo. Correm, tropeçam, fazem barulho, mas aprendem rápido que há lugares onde não devem estar. Seus filhos recebem educação formal. Aprendem latim, francês, matemática, música e os meninos treinamento físico para a guerra. As meninas aprendem etiqueta, bordado, oração e como administrar um lar nobre. Outras crianças também vivem ali, filhos de vassalos mandados como pajens ou damas de companhia. O castelo é também uma escola, e às vezes à noite você observa seus filhos dormindo e se pergunta: qual deles estará pronto para herdar tudo isso? A comida é farta para os nobres. Pães, carnes, queijos, frutas secas, caldos ricos, mas pouca verdura e muita gordura. Higiene é rudimentar. Há banhos ocasionais em banheiras de madeira, perfumes para disfarçar odores, escovas de crina para os dentes. Doenças são constantes, febres, infecções, dores de barriga. Você tem acesso a curandeiros, médicos treinados pelos monges e ervas trazidas de mosteiros. Mas mesmo assim, o medo da morte ronda cada espirro. E a peste, quando vem, não respeita paredes de pedra. Cada estação muda a alma do castelo. Na primavera,
Abrem-se as janelas, ouve-se o som do rio ao longe, camponeses chegam com flores. No verão, as pedras do chão aquecem e o castelo ganha um ritmo mais lento. No outono, as colheitas chegam e o salão se enche de aromas de trigo, maçã, vinho. No inverno, tudo se fecha e o mundo vira silêncio. Você percebe o tempo não pelos calendários, mas pelos ruídos, pelo cheiro do ar, pela textura do frio nas paredes. Viver no castelo é viver com o mundo batendo à sua porta. À noite, quando as tochas são apagadas, os salões mergulham em sombras. Você caminha devagar até seus aposentos. Ouve os estalos da madeira, os grilos ao longe, talvez uma risada contida de criados que pensam estar sozinhos. Passa por tapeçarias que contam histórias antigas. Respira fundo. No silêncio da pedra, você se lembra de tudo que fez e de tudo que evitou fazer. A noite no castelo não é apenas descanso, é também espelho. Nela, cada lorde encara a si mesmo e entende que, por mais que o mundo lá fora o veja como senhor de tudo, dentro dessas muralhas é só um homem que carrega um nome, uma casa, um povo, e que amanhã, ao nascer do sol, tudo começará outra vez. Você está sentado à beira da lareira, mas seus pensamentos não estão no calor do fogo. Estão no dia em que, ainda adolescente, soube que estava prometido. Na Idade Média, o casamento de um lorde não era uma história de amor, era uma aliança política, um pacto entre famílias, uma maneira de unir feudos, de reforçar laços de vassalagem, de aumentar poder, de evitar guerras. Seus pais negociaram. A outra família ofereceu terras, influência ou soldados. A você restava aceitar e se preparar. O casamento era decidido antes mesmo que o coração tivesse tempo de desejar. Talvez você a tenha conhecido criança, ou apenas no dia do noivado. Uma jovem de olhos baixos, vestida com recato, ensaiada em gestos de obediência. Os dois sob o olhar atento dos padres, dos mordomos, das famílias reunidas. Poucas palavras foram trocadas, mas naquele breve instante, algo se assentou em você. A consciência de que sua vida agora seria vivida ao lado daquela figura, que seus filhos nasceriam daquele ventre, que de algum modo você teria de confiar nela. Era menos paixão, mais destino. O casamento acontecia diante de todos. Clérigos, camponeses, cavaleiros, familiares. Havia música, banquete, risos, mas também solenidade. As mãos se tocavam com suavidade. O sacerdote perguntava sobre fidelidade, respeito, compromisso. Vocês respondiam com vozes firmes. O beijo era breve. A troca de alianças, um símbolo raro. O véu, a túnica, o brasão bordado no peito dela. Tudo remetia à fusão de duas casas. E ao cair da noite, a multidão se dispersava. Mas vocês dois ficavam. Dois estranhos, unidos por uma cerimônia maior do que qualquer sentimento. O amor, se viesse, viria depois. Nos primeiros meses, havia timidez. A conversa era protocolar. Os toques eram medidos. Havia respeito, às vezes carinho, mas também distância. Com o tempo, vocês se tornavam cúmplices. Dividiam decisões, observavam os mesmos criados, cuidavam dos mesmos filhos, riam das mesmas histórias, temiam os mesmos inimigos. Havia noites de ternura e também de silêncio, mas com o passar dos anos surgia algo mais forte que a paixão, a lealdade. Logo após o casamento começava a vigilância. A esposa engravidaria, o ventre dela era fértil, os criados observavam seu andar, as damas anotavam o ciclo do sangue, o confessor perguntava sobre esperanças. E você também esperava. Um herdeiro significava continuidade. Sem ele, seu nome terminava. Seu feudo voltava ao rei. Sua linhagem se dissolvia como poeira. O primeiro choro de um filho era mais do que alegria. Era um alívio ancestral, um grito que ecoava nos túmulos dos antepassados. Com os filhos nos braços, você via o futuro. O primogênito aprendia desde cedo o ofício de lorde. Armas, latim, etiqueta, estratégia, fé. A filha era instruída para ser dama, bela, prudente, capaz de gerir uma casa ou consolidar uma nova aliança por casamento. Você os observava com admiração e temor, porque sabia,
Sua obra mais importante não era o castelo que construiu, mas os filhos que deixaria. Mesmo em meio a tantas obrigações, o desejo não desaparecia. Você podia se apaixonar por uma criada, trocar olhares com a esposa de um vassalo, se envolver com uma cantora, uma camponesa, uma cortesã. Muitos lordes tinham amantes. Algumas eram discretas, outras, motivo de escândalo. Com elas, vinham os filhos ilegítimos, os bastardos. Alguns bastardos eram ignorados, outros, reconhecidos e criados dentro do castelo. Tornavam-se escudeiros, monges ou, raramente, cavaleiros. Todos carregavam o peso de um sangue nobre, sem o direito de herdá-lo. Nem tudo era harmonia. Havia brigas, ciúmes, desconfianças. Você sabia que sua esposa também tinha desejos, mágoas, memórias. Às vezes, ela se calava por dias. Outras, falava com firmeza. E havia momentos em que a distância era tanta que pareciam viver em castelos diferentes. Mas havia também reconciliações. A conversa à beira do leito, a troca de olhares no meio de um banquete, a lembrança do filho que perderam, o toque que, por um instante, devolvia a intimidade. O lar de um lorde era também feito de abismos e de pontes silenciosas. A vida era curta. A peste, as complicações do parto, as doenças não perdoavam. Muitos casais não envelheciam juntos. Se sua esposa morria jovem, você sentia o luto, mas também a pressão. Era preciso casar de novo. Pela casa, pelos filhos, pela linhagem. O novo casamento nem sempre trazia alívio. Havia comparações, memórias, filhos órfãos de mãe, tentativas de reconectar pedaços quebrados. Mas você seguia, porque a vida de um lorde não era feita para parar. No fim da vida, você olhava para os filhos crescidos, via a filha casada com um conde distante, o filho primogênito cuidando dos assuntos do feudo, os netos correndo pelos corredores, e se perguntava: o que deixei? Mais do que terras, mais do que brasões, mais do que glórias de guerra, deixei uma linhagem, deixei nomes que seguirão vivos, deixei histórias que serão contadas ao redor do fogo. E mesmo que um dia o castelo ruísse e o brasão fosse apagado, talvez alguém, um tataraneto, um estranho, lesse seu nome num pergaminho antigo e sussurrasse: ele viveu, ele amou, ele deixou sementes. Você já não acorda com a mesma disposição. Seus joelhos doem nas manhãs frias. Sua mão, outrora firme para assinar decretos ou empunhar a espada, agora treme um pouco ao segurar a pena. As escadas do castelo parecem mais longas, os degraus de pedra mais ásperos. Você passa a evitar longas caminhadas até o campo. Prefere sentar junto à lareira, coberto por mantos de lã espessa, ouvindo seus netos correrem pelo salão. O tempo já não é um fluxo, mas um eco. E você sente. O seu corpo, seu castelo de carne, começa a ruir. Tijolo por tijolo. Aos poucos você passa a delegar mais. O filho mais velho assume os julgamentos dos camponeses. O intendente toma decisões de mercado sem consultá-lo. Os mensageiros agora preferem falar com o herdeiro direto, aquele que carrega sua juventude nos olhos. Você ainda é lorde, ainda é respeitado, mas não mais necessário em cada decisão. E quando percebe que os criados agora esperam suas palavras com um tipo de gentileza que antes não existia, entende? Estão se acostumando com sua ausência. Na juventude, você era rodeado por vozes, conselheiros, soldados, músicos, damas, filhos pequenos. Agora, os salões se esvaziam. Alguns dos seus antigos companheiros já morreram. Outros se mudaram. Há criados que servem há décadas, mas eles evitam olhar demais em seus olhos, como se neles pudessem ver o fim se aproximando. À noite, mesmo com todos os corredores acesos, você sente a presença do silêncio. Não o silêncio das paredes, mas o que vem de dentro. O silêncio de quem, pela primeira vez, precisa ouvir apenas a si mesmo. Ela chega sem avisar. Uma dor insistente. Um cansaço que não passa. Uma febre que vem e vai. O médico do castelo é chamado. Ervas, cataplasmas, sangrias, orações, nada resolve por completo. Você sente o peso da mortalidade em cada músculo.
Às vezes melhora. Anda pelo jardim, respira o ar frio da manhã, mas sabe que é trégua. E começa a preparar-se, não para a cura, mas para a partida. A decadência não atinge só o corpo, a mente também enfraquece. Você se esquece de nomes, repete histórias, olha para rostos conhecidos e demora a reconhecê-los. Alguns criados trocam olhares quando você tropeça nas palavras. O confessor o ouve com mais paciência. Seus filhos começam a tomar decisões sem lhe consultar. Você se irrita, mas também entende. O tempo é implacável e tudo que construiu começa a escorrer pelos dedos como areia. Ainda assim, tenta resistir. Conta uma história antiga. Dá uma ordem inesperada. Sorri, mesmo sem forças. Porque ser Lorde, mesmo na velhice, é não esquecer quem você foi. O herdeiro quer assumir tudo. Diz que é por proteção. Diz que o pai já fez muito. Diz que agora é sua vez. Mas você desconfia. Vê nele a mesma ambição que teve quando jovem. Vê os erros que poderia repetir. Vê que, por mais que o sangue seja o mesmo, as intenções nunca são idênticas. Às vezes brigam, outras vezes se ignoram. Mas no fundo ambos sabem. Essa transição não é apenas administrativa, é existencial. É a passagem de uma era para outra. De um nome em voz ativa para um nome que será lembrado ou esquecido. Você se recorda de sua esposa, agora já falecida. Do toque dela, dos conselhos durante as tempestades políticas, da risada contida ao ouvir os filhos pequenos dizerem coisas tolas. Pensa em seus pais, em seus irmãos de armas, em seu cavalo de juventude, nos dias em que galopava pelas florestas com o vento no rosto. Cada memória é uma visita. E às vezes você responde em voz alta, como se estivessem ali, como se nunca tivessem partido, porque no fundo, talvez nunca tenham. Você chama o padre com mais frequência. Confessa pecados que nunca contou a ninguém. Pede que rezem missas pela sua alma. Encomenda velas, paga peregrinações por procuradores, manda esculpir sua lápide, ordena que preparem seu testamento com calma, divide as terras, escolhe palavras de despedida, nomeia herdeiros secundários, mas também deixa um espaço, uma cláusula para o acaso, um gesto para mostrar que ainda tem o poder de surpreender. Porque até no fim, um lorde deixa um rastro de autoridade e de mistério. A noite em que sente que não verá o amanhecer, pede que não acendam muitas tochas. Pede silêncio. Pede que a janela fique aberta, para ouvir o vento. Sente frio, mas não teme. Respira fundo. Fecha os olhos. E lembra do menino que um dia foi. O menino que segurava uma espada de madeira, sonhando em proteger o mundo. Lembra da juventude, do primeiro amor, da primeira batalha, do nascimento do filho, do toque da esposa, do riso da infância, do som das vozes, da música do salão. E num suspiro entende que não é o castelo que fica, é o que se sente dentro dele. O sino da capela toca, o povo se junta, as orações ecoam, a sua morte é anunciada, com respeito, com tristeza, com formalidade. Seu corpo é vestido com roupas nobres. Sua espada é colocada sobre o peito. O túmulo no chão da capela espera em silêncio. Mas o castelo não para. O pão é assado. O feudo precisa de gestão. As colheitas não podem esperar. Seu filho assume. O povo volta ao trabalho. E com o tempo seu nome se torna memória, uma lenda contada em banquetes, um brasão na parede, uma inscrição gasta pelo tempo, mas, de algum modo, ainda presente, pois enquanto houver pedra sobre pedra, oração no altar e passos no salão, verá algo de você entre as torres. Você foi mais que lorde. Você foi parte da própria terra. Durante séculos, a figura do lorde foi central, um eixo entre o rei e o povo, um sustentáculo de pedra entre as trevas e a ordem. Mas nada no mundo medieval era eterno. Com o passar dos anos, o que antes parecia imutável começa a rachar. As muralhas ainda estão de pé, os brasões ainda decoram os salões. Mas há algo diferente no ar. Você ouve mais barulho vindo das vilas. Os camponeses já não abaixam tanto os olhos. O ouro já não vem só da terra, mas das cidades. E dentro de você, uma pergunta silenciosa se insinua.
O que acontece quando o mundo já não precisa de lords? O povo, antes submisso, começa a se agitar. Em algumas regiões, surgem levantes. Os camponeses pegam em enxadas, paus, até mesmo espadas velhas, e marcham contra senhores que há séculos os exploram. Você ouve rumores de revoltas no feudo vizinho, um moinho queimado, um castelo saqueado, um lorde forçado a fugir. Esses levantes não são apenas por fome, são por dignidade. São fruto de gerações que, aos poucos, entenderam que a submissão era construída e, portanto, podia ser desfeita. Você reforça a guarda, mas sabe, não é a espada que vai conter o tempo. É outra coisa que está sendo pedida, algo que nem sempre está ao alcance de um senhor. A peste negra arrasou a Europa. Milhões morreram. Em muitos feudos, não havia mais braços para plantar, colher, construir. Com isso, os poucos que sobreviveram perceberam seu novo valor. Os servos começaram a exigir pagamento, a recusar trabalhos injustos, a sair das terras quando quisessem. A servidão, que sustentava o castelo, começou a murchar como uma planta sem raiz. Em seu lugar, surgiam trabalhadores livres, contratos, negociações. Você tenta manter a velha ordem, mas os homens já não se dobram, e os que o fazem cobram caro por isso. Enquanto os campos perdiam sua rigidez, as cidades cresciam. Cidades muradas, com mercados, feiras, moedas, guildas, mercadores. Lá ninguém era vassalo. Lá o poder não vinha do sangue, mas do ouro. Um novo tipo de homem surgia, o burguês, dono de lojas, de navios, de oficinas. Você vai até uma dessas cidades. Sente-se deslocado. O povo te reconhece, mas não se curva. Os magistrados da cidade o tratam com cortesia, mas sem submissão. É outro mundo. Um mundo que você não governa e que cresce rápido demais. Antigamente, seu castelo bastava para proteger. Muros altos, fossos profundos, soldados leais. Mas agora há canhões, há pólvora. Uma parede de pedra já não assusta. Uma torre já não segura. Você ouve falar de castelos destruídos em dias, de fortalezas tomadas por exércitos equipados com novas armas. A guerra mudou, e com ela, o valor da fortaleza também. Alguns senhores abandonam seus castelos e constroem palácios nas cidades. Outros resistem e veem suas torres desmoronarem. Você ainda se apega à sua pedra, mas sabe, ela não dura para sempre. O rei, antes distante, começa a se fortalecer. Cria leis que valem para todos, impostos diretos, exércitos permanentes. Os nobres, antes autônomos, passam a depender de permissões reais. Suas decisões são revisadas. Suas terras, vigiadas. Você é convocado com frequência à corte. Precisa assinar documentos, prestar contas, justificar seus atos. Sente-se mais funcionário do que senhor. O feudo já não é uma ilha. É uma peça num tabuleiro muito maior. E as regras não são mais as suas. Até os símbolos mudam. Os trovadores, antes contratados para cantar sua glória, agora louvam comerciantes, cientistas, heróis populares. O povo prefere histórias urbanas. Os brasões perdem prestígio. As lendas sobre cavaleiros viram piadas contadas por jograis em feiras. Até mesmo os jovens da sua casa já não sonham em portar espadas. Querem estudar, viajar, ir às universidades, negociar, pensar. Você observa em silêncio a tapeçaria do salão. Ela já não parece tão viva, porque tudo que representa está indo embora. Há lordes que resistem, que reúnem exércitos, que tentam restaurar o velho mundo à força. Alguns vencem batalhas, mas perdem guerras. Outros são julgados por reis, suas terras confiscadas, seus nomes esquecidos. Você pensa nisso, em juntar forças, em gritar contra o tempo, mas não. Prefere observar, prefere escutar o vento, prefere talvez compreender, porque há dignidade também no fim. Há honra em saber que se pertenceu a uma era e que agora se está diante de outra. Nas universidades, estudam os astros, inventam novas máquinas, navegam oceanos, descobrem terras além do mapa. O mundo se torna maior, mais rápido, mais incerto. E diante disso o castelo parece pequeno. O brasão, simples. A espada, ultrapassada. Você vê seus netos falarem em outros idiomas.
Vê um deles desenhar com régua e compasso. Vê o futuro se afastar do seu passado, mas não com tristeza, com um certo espanto. Porque é assim que o tempo age, ele não destrói, ele transforma. Você já não governa terras, já não comanda exércitos, já não decide sobre colheitas, mas ainda há quem o escute, ainda há quem o visite, ainda há quem chame pelo seu nome com reverência. E às vezes, um velho camponês vem até você, ajoelha-se e diz: quando o Senhor era jovem, havia mais justiça. Nesses momentos você entende. Seu legado não é o poder, é o exemplo. Mesmo num mundo novo, há espaço para a memória. E você será lembrado. Como símbolo, como sombra, como raiz. Pois mesmo que o feudalismo morra, o eco dos que o viveram permanece. Em cada pedra, em cada história, em cada gesto, o mundo que você conheceu já não existe. As guerras são outras, os homens se vestem de modo estranho. As terras que antes carregavam sua bandeira agora pertencem a outras famílias ou ao próprio rei. As aldeias cresceram, tornaram-se cidades. As moedas mudaram, as palavras mudaram. Mas em alguma casa antiga há um brasão esculpido na madeira da porta. E alguém pergunta: de quem era esse símbolo? Assim nasce a memória. Alguns castelos viram ruínas, outros são reformados, transformados em residências nobres ou sedes de governadores. Mas há sempre um traço, uma torre torta, um salão de teto abobadado, uma muralha com musgo onde, há séculos, se apoiava sua espada. O tempo desgasta a pedra, mas também a abençoa. Os visitantes que tocam essas paredes sentem algo, uma vibração silenciosa, um sopro vindo de longe, e ainda que não saibam seu nome, eles sentem que ali viveu alguém importante. As canções mudam, mas algumas permanecem. Num canto esquecido do reino, um bardo idoso ainda canta sobre um lorde que defendeu seu povo contra invasores. Uma melodia lenta que mistura realidade e invenção. O lorde tinha olhos de aço, coração de pedra, mas mãos que sabiam curar. Você talvez nunca tenha feito nada disso. Ou talvez tenha feito tudo, mas ninguém soube. Mesmo assim, a música continua, porque a memória popular não exige exatidão. Ela exige emoção. Em bibliotecas silenciosas, entre pergaminhos encadernados com couro gasto, repousam os registros, genealogias, atos de fundação, cartas de doação, crônicas do feudo, anotações de campanhas militares, relatos de peregrinações. Ali, entre palavras apagadas pelo tempo, está seu nome. Um nome ladeado por datas, por adjetivos, por frases curtas, justo e firme, guerreiro temido, pai piedoso. Você não escreveu sua história, mas ela foi escrita, e alguém um dia virá procurar e encontrará. Nas vilas onde você governou, há quem ainda conte histórias, nem sempre gloriosas, às vezes exageradas, às vezes críticas, mas há sempre algo. O velho lorde que derrubou a ponte para salvar os camponeses, aquele que nunca negava pão aos órfãos, até o que tinha um cão fiel que o seguia até o altar, o que chorou no enterro de um servo. Essas histórias passam de avós para netos, ganham detalhes, ganham cor, e você vive nelas, mesmo que ninguém mais saiba seu título completo. Mas a memória não é feita só de luz. Se você foi cruel, se puniu com severidade, se governou com indiferença, isso também ecoa. Há aldeões que ainda evitam certos lugares, dizendo que ali sente-se o peso da injustiça. Há quem diga que o castelo é assombrado, que à noite ouve-se o ranger da armadura de um lorde que não encontra paz. A memória também castiga, e mesmo o mais poderoso não escapa do julgamento dos séculos. Em casas nobres mais recentes, o seu brasão talvez permaneça, refeito, redesenhado, adaptado. As cores talvez sejam as mesmas, ou os símbolos, um leão, uma torre, uma estrela. Ninguém da nova geração sabe o motivo de cada figura, mas usam com orgulho. Dizem que são descendentes de um grande senhor, que sua linhagem remonta à alta nobreza. E por um momento, entre festas e jantares modernos, alguém aponta para o brasão e diz: foi ele que começou tudo. Nos mosteiros mais antigos, ainda se rezam missas pelos antigos benfeitores.
Você doou terras, ouro, livros, mandou construir claustros, e, em troca, seu nome foi inscrito num livro de orações eternas. Toda semana, um monge entoa: pelo descanso da alma de Dom Fulano de Tal, senhor das terras de tal lugar. Mesmo que não saibam quem você foi, mesmo que os documentos tenham se perdido, a oração continua, e na linguagem dos monges, isso basta. Os seus herdeiros talvez não saibam o que você sentia, mas guardam seus objetos, uma espada pendurada, um anel com seu selo, um livro com sua assinatura. Quando alguém pergunta sobre a origem da família, eles dizem: tivemos um ancestral forte, um lorde que enfrentou tempos difíceis, um homem de honra. E mesmo que a história seja contada com falhas, há verdade no orgulho, porque a força da memória está menos nos fatos e mais na permanência. No fim de tudo, seu nome é pronunciado por um historiador, por um professor, por um jovem curioso, por um artista que decide pintar um quadro inspirado em um manuscrito antigo e, de repente, sua imagem, ou uma ideia dela, surge de novo, num livro, numa música, num documentário, numa peça de teatro. Você não volta, mas respira. Respira em palavras, em símbolos, em saudades inexplicáveis. Porque o Lorde, ainda que morto, vive onde a memória deseja que ele viva. Você acorda com o som abafado das badaladas da capela. A luz que entra pela janela é dourada, filtrada pelos vitrais, e pinta a parede de pedra com sombras coloridas. O ar está frio, mesmo em pleno verão. Seu corpo se ergue devagar, os ossos estalam como portas antigas. Você está vivo. E isso no mundo medieval já é um privilégio. Você veste uma túnica grossa, sente o tecido áspero na pele. Um escudeiro puxa as cortinas e murmura uma saudação. Outro traz água morna para lavar o rosto. O dia não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente começa. O salão grande ainda está silencioso. Apenas alguns criados passam com passos cuidadosos. Mas quando você desce as escadas de pedra e atravessa o vão alto da entrada principal, todos param para olhar. Você não fala, não sorri, não ordena, apenas caminha. Porque a sua presença já fala, já ordena, já pesa. Você é o Lorde, não por escolha, mas por herança. E o mundo ao seu redor gira porque você existe. Ou pelo menos assim o ensinaram. Eles esperam que você saiba tudo. Onde plantar, quando punir, quem casar, quanto tributar. Esperam que você mantenha os famintos longe, os bandidos afastados, a honra intacta. E você tenta. Mesmo que, por dentro, às vezes duvide. Mesmo que olhe para seus próprios filhos e tema não estar preparando-os bem. Mesmo que à noite pergunte em silêncio a Deus: será que fiz certo? Mas não pode mostrar isso. Não pode hesitar. Porque todo o castelo, por mais sólido que pareça, se equilibra sobre o silêncio do Senhor que o sustenta. Hoje, você julga um camponês acusado de roubar 2 galinhas. Ele treme, ajoelhado. Sua esposa chora atrás dele. O padre murmura algo sobre misericórdia. O intendente pede firmeza. Você olha para o rosto do homem. Está sujo, cansado. Não nega o que fez. Você pensa, ele tem filhos? Pensa, o que farei hoje ensinará algo para todos que assistem. E então decide. Poder não é fazer o que se quer, é suportar o que se faz. No meio da tarde você se retira, vai para o pátio, observa os cavalos, toca a madeira do portão antigo. Senta-se no banco sob a figueira torta que plantaram quando nasceu o primeiro neto. Mas mesmo ali, nunca está sozinho. Sua mente repassa alianças, calcula dívidas, ouve frases ditas pela metade. Sabe que cada dia de trégua é apenas o intervalo entre 2 tempestades. E ainda assim respira. Porque há beleza no instante em que o castelo inteiro adormece ao redor do seu silêncio. Você ama. Ama o filho que tenta esconder os erros. Ama a esposa com quem já não conversa tanto. Ama a terra, mesmo quando ela não responde com fartura. Ama até o castelo, mesmo com suas goteiras, suas correntes de vento, seus sussurros noturnos. Mas não diz. Não porque não queira, mas porque aprendeu que o amor, quando dito em voz alta, pode ser usado contra você. E então guarda. E isso também é ser Lorde. Você lutou,
Cavalgou sob chuva e sol, derrubou muros, perdeu amigos, sobreviveu. E agora, quando a paz se prolonga, você às vezes sente saudade. Não da guerra em si, mas da clareza que ela trazia. Na guerra, tudo é simples. Ou você vence, ou morre. Aqui, nos salões, nos banquetes, nas cortes, tudo é ambíguo. Você sente que o verdadeiro campo de batalha agora é invisível. E que o mais perigoso dos inimigos talvez seja a memória. Você ouve seus netos correndo pelo corredor, rindo, gritando, pulando sobre as pedras que já suportaram o peso de tantos outros. Você sorri. Pensa que eles nunca saberão de verdade o que você viveu. Que para eles você será apenas um retrato, uma frase num pergaminho, uma estátua esquecida num canto do jardim. Mas também sabe que, se olharem com atenção, encontrarão algo de você em cada parede, em cada gesto, em cada sombra. E isso basta. Chega a noite, você se deita. Os criados se afastam. As tochas tremulam como corações. Você olha para o teto de madeira. Escuta os sons do castelo. O ranger da escada, o balançar de uma corda no poço, o latido distante de um... Pensa em tudo o que foi. No menino que sonhava com espadas, no jovem que amou em silêncio, no homem que construiu um mundo, no velho que agora aguarda a madrugada. E sussurra: fiz o que pude. E se por um instante você fosse mesmo esse homem? Se carregasse nas costas o peso de um feudo, a fé de um povo, o nome de uma linhagem, se sua vida fosse medida em brasões e herdeiros, e cada gesto seu moldasse séculos que ainda viriam, o que você teria feito diferente? O que teria feito igual? O que deixaria para trás? E o que, em silêncio, levaria consigo até o fim? Não era apenas comandar, era resistir, era proteger, era renunciar, era silenciar, era amar sem dizer, era morrer todos os dias e renascer na obrigação de seguir, era, sobretudo, ser lembrado, mesmo que só por um nome gravado em pedra, mesmo que só por uma prece murmurada na bruma da manhã, mesmo que só por você. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ter caminhado conosco por essa longa estrada de pedra e memória, por ter atravessado os salões silenciosos, os campos dourados, as guerras esquecidas, por ter escutado com o coração aberto o tempo antigo que ainda sussurra por entre as muralhas. Este vídeo foi feito com cuidado, palavra por palavra, para que você não apenas aprendesse, mas também sentisse. Se essa jornada te tocou de alguma forma, se despertou alguma reflexão, alguma imagem, algum suspiro, considere deixar seu like. Ele nos ajuda a manter esse castelo de histórias de pé. E se quiser seguir conosco por outras noites como esta, inscreva-se no canal Hora dos Sonhos. Aqui, as vozes do passado ainda caminham entre nós, devagar, em silêncio, mas vivas. Boa noite e até a próxima história.